este terceiro louvor. Amém? Glória a Deus. Você está bem? Que bênção. Se não está, vai sair daqui bem. Abra sua Bíblia comigo. Tem um assunto que eu tenho estado preso a ele nesses últimos dias. Eu o ministrei aqui na quinta-feira, eu acredito que quinta retrasada, sobre a tricotomia humana, a natureza trina do homem. E eu tenho percebido um sopro do Senhor para que eu me detenha um pouco mais neste assunto. Eu percebo também que Deus tem falado através de outras pessoas, Eu percebi na ministração do pastor Mazo, no time de Águias, que ele tocou um pouco neste assunto. Hoje pela manhã, em sua ministração, ele também deu umas pinceladas. Então eu creio que Deus está me direcionando para que a gente se detenha um pouco neste assunto. Amém? 1 Tessalonicenses, o capítulo de número 5, o versículo de número 23. Alguns membros aqui da nossa igreja, tivemos dias maravilhosos, intensos. Tivemos a nossa reunião anual de pastores e diretorias, Verbo da Vida. Então, alguns membros da diretoria da nossa igreja, juntamente comigo e a Sucena e o pastor Mazo, estivemos de quarta a sábado participando lá no Ministério Verbo da Vida, em torno de 1.500 pessoas, centenas de pastores das nossas 530 igrejas. Então todos os pastores auxiliares, os membros das diretorias, tivemos lá muitas instruções, tanto de questões administrativas como também de questões espirituais. Então a gente voltou cheio de instrução, edificados, amém? E eu voltei um pouco mais cedo da reunião, voltei na sexta de noite, porque no sábado eu participei de um evento lá em Salvador com um evangelista, um homem de Deus, e foi maravilhoso, irmãos. Que unção, como é bom sentir a presença de Deus, amém? É maravilhoso sentir a presença manifesta de Deus, e você vai senti-la, amém? O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Diga, tudo. A versão NVI diz, vos santifique inteiramente. Eu prefiro essa, inteiramente, porque nós somos um ser trino, porém indivisível, Nossas partes constituem um todo. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, a palavra no grego, como a Bíblia foi escrita aqui no Novo Testamento, é pneuma. E todo o vosso espírito, pneuma, alma, a palavra alma no grego aqui é psique ou psique, mas no grego é psique, e corpo, a palavra corpo no grego é soma. Sejam mantidos ou sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Amém. Então o apóstolo Paulo, ele está fazendo um voto pela igreja de Tessalônica. Ele está no final da sua carta e ele faz um voto, pelo bem daqueles irmãos. Ele diz que o mesmo Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então este é um versículo, irmãos, que fala sobre a constituição do homem, ou da natureza triunitária do homem. O homem, ele é um ser espiritual, ele possui uma alma e ele habita num corpo. O espírito é o sopro divino, é a fagulha divina recebida nas narinas do barro. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, soprou em suas narinas o ruach, e este tornou-se alma vivente. Amém?
A palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Então a Bíblia tem vários textos que mostram que o homem, ele é muito mais do que o que a gente está vendo. Amém? O corpo, ele é a morada, a carcaça, a casa, a moradia do verdadeiro homem. O verdadeiro homem, ele é espiritual, é a parte imaterial do homem, é o ser imortal, amém? O espírito, pneuma, o fôlego divino, o sopro, o hálito de Deus. A alma, o psique, né? As emoções, o intelecto, a mente. E o corpo é o templo do nosso espírito, né? É a casa do nosso espírito. Você vai ver, por exemplo, é um versículo que nós iremos ler, Romanos capítulo 12, versículo 1, Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos. Quem vai apresentar? Se eu sou o corpo, então como eu vou apresentar o corpo? Ele diz que apresenteis os vossos corpos. O homem interior apresentando o corpo como um sacrifício vivo. Amém? Por quê? Se levava no templo os animais e eram oferecidos em sacrifícios a Deus e eram mortos. Sim ou não? Se você ler o Velho Testamento, você vai ver que existiam os sacrifícios oferecidos a Deus, os animais inocentes eram mortos pela culpa do homem. Paulo está dizendo, olha, ofereçam os vossos corpos como sacrifício vivo. Não é que você vai matar o seu corpo, mas você vai matá-lo no sentido dele querer pecar, e você não vai pecar, você vai oferecer como um sacrifício vivo a Deus, santo e agradável. E esse é o vosso culto racional. Então quem oferece o corpo em sacrifício vivo? O homem interior, o verdadeiro homem, o homem espiritual. Ele sujeita o corpo e oferece o corpo a Deus em sacrifício vivo. Amém? Então, o espírito é a parte de nós que nasce de novo. Eu estou dando uma introdução, eu vou falar sobre a salvação da alma, a renovação da mente. Mas a gente precisa entender essa introdução. Quem se torna uma nova criatura quando entrega a vida a Jesus? É o homem interior, irmãos. É o nosso espírito, é o nosso coração. Jeremias, pelo Espírito, ele profetizou que Deus trocaria o coração de pedra por um coração de carne. Ele tiraria o homem endurecido e daria um homem sensível a Deus. Amém? Ele profetizou que Deus escreveria nas tábuas dos nossos corações as suas leis. Então, quando alguém nasce de novo, ele torna-se uma nova criatura. O seu homem interior é regenerado, nasce de novo, mas o seu corpo continua do mesmo jeito. Claro que algumas pessoas já ficam mais bonitas, porque ficam alegres, né? Mas via de regra, você continua com o mesmo cabelo, né? Jailson era feio que, meu Deus, aí se converteu, ficou bonitão assim, ó. Bonitão, malhado, Jane cuidando dele, dando banho de loja, né? Estou brincando, já é meu amigo, por isso que eu estou brincando, amém? Então o nosso homem interior, ele se torna uma nova criatura, mas o nosso corpo não, ele continua da mesma forma. A nossa alma, que são as nossas emoções, intelecto, vontade, continuam também da mesma forma. Eu me lembro quando eu voltei para Jesus aos 18 anos, era um domingo à noite, eu estava sentado no meio da igreja, mais ou menos, o pastor Washington pregando, e eu voltei para Jesus, né? E eu fumava maconha e cigarro. Mas aquela noite que eu voltei para Jesus, aos 18, Deus quebrou o vício do cigarro e da maconha na minha vida. Dentro de mim eu nasci de novo, porém, a minha mente ainda era mundana. Então, qual foi o meu raciocínio natural? Eu tinha uma carteira de cigarro no bolso que tinha uns 10 cigarros, então eu com a minha mente não renovada, eu disse assim, eu vou fumar esses 10 cigarros para não jogar fora,
e depois eu não compro mais, né? Então você veja, eu nasci de novo, mas a mente ainda estava com pensamentos do mundo, né? Mas na medida que você vai aprendendo a palavra, você vai renovando a mente. E é sobre isso que a gente vai falar essa noite. Então, no Espírito, alguém nasce de novo quando entrega a vida a Jesus, se torna uma nova criatura, não consegue entender, mas ele percebe que algo aconteceu na vida dele. Dentro dele, um milagre aconteceu. Há agora uma sensibilidade para entender as coisas de Deus, para ouvir a voz de Deus, mas a sua mente, a sua alma, a palavra psique é de onde vem a palavra psique, psicologia, diz respeito à mente. A alma compreende a mente, as emoções, né, o intelecto. A nossa alma, ela não nasce de novo. Ela precisa ser lavada pela palavra, renovada pela palavra, salva pela palavra. E a nossa alma é onde acontecem as batalhas, é o campo de batalha. O diabo e os demônios, eles não podem possuir um crente. Um crente, ele não fica possesso de demônios, porque lá no seu espírito habita o Espírito de Deus. A Bíblia diz que Deus nos selou com o Espírito Santo. Amém. O nosso espírito tem a vida de Deus, o Espírito Santo. A casa está ocupada. Jesus falou sobre isso. A casa está ocupada, ele não deixou a casa vazia. Porém, um crente, ele pode ser oprimido por demônios no seu corpo, na sua mente, e receber sugestões de demônios na sua mente. A mente é o campo de batalha. O diabo e os demônios, eles têm o poder de lançar sugestões, pensamentos, tentações na nossa alma. É por isso que nós precisamos salvá-la com a palavra de Deus. Amém? Então o espírito, ele precisa nascer de novo. A alma, a mente, ela precisa ser renovada pelo conhecimento da palavra de Deus. E o corpo? O corpo você tem que manter ele sob controle, porque o corpo ele tem prazer no pecado. Não o nosso corpo é uma bênção, irmão, mas há uma natureza que herdamos de Adão, que habita nos membros do nosso corpo. Essa natureza chama-se carne, é a natureza do velho homem, é a herança que herdamos de Adão. Nos membros do nosso corpo, a terra tornou-se maldita. Deus disse a Adão: que fizestes, maldita é a terra por tua causa. O corpo veio do pó, formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, o corpo, e soprou em suas narinas o fôlego de vida. Gênesis 2:7. O nosso corpo veio da terra. Tu és pó, e ao pó tornarás. O corpo volta ao pó, porque do pó foi tirado, mas o espírito volta para Deus que o deu. Então o nosso corpo, ele está debaixo dessa maldição. Há uma natureza espiritual que herdamos de Adão, que habita, que influencia, que arrasta o nosso corpo corruptível para o pecado. É por isso que o corpo ele precisa ser mantido sob sujeição. Ele deve ser oferecido em sacrifício vivo. Você tem um marido, mas a carne quer cobiçar o marido da amiga. Você tem uma esposa, mas a sua carne quer cobiçar a esposa do amigo. Você comeu o suficiente, mas a carne quer comer ainda mais. Não é verdade, Paulinha? A carne é terrível. Eu estou brincando com Paulinha. É que quando fala de comida, ela se acusa ali, né? Aí eu brinco com ela. Mas é assim ou não é, irmãos? E a alma fica entre essa guerra. De um lado tem um espírito. Romanos 8 diz que o nosso espírito tem prazer na lei de Deus, mas a carne tem prazer no pecado. Então Paulo fala sobre essa guerra constante, essa infindável guerra. O espírito milita contra a carne, porque o espírito nasceu de novo, tem a vida de Deus, tem prazer na lei de Deus, mas a carne tem a natureza do velho homem, e eles militam entre si, e a alma fica nesse meio. Se a alma estiver salva pela palavra, se ela estiver renovada pela palavra de Deus, ela vai se unir ao Espírito
e vai subjugar a carne, vai esmurrar a carne e reduzi-la à escravidão. Mas se a alma tiver carnal, cheia de sujeira, de imundície, de impureza, ela vai se juntar com a carne e vai pecar adoidado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Amém? Então nós precisamos entender isso, irmãos, porque nós somos um ser trino. Nós temos uma constituição como pessoas e precisamos Eu, quando aprendi este assunto, eu fiquei realizado porque eu passei a me entender. Porque às vezes a gente parece que vai ficar louco. No nosso íntimo a gente quer cumprir a vontade de Deus, quer viver as coisas de Deus, mas também do outro lado dá uma vontade de pecar, uma preguiça de estudar a Bíblia, uma vontade de fazer coisa que não presta. E no meio tem as emoções, que um dia você acorda crente, outro dia você acorda incrédulo, e aquela loucura. Mas quando você entende que você não é as suas emoções, que você não é a sua carne, que você é o homem interior, o homem espiritual, o homem oculto do coração, que possui uma alma e que habita em um corpo, então você fica mais fácil de tomar o controle da sua vida e governar a sua vida. Não ser levado pelas emoções, não ser levado pelos impulsos e as paixões da carne. Porque, irmãos, quando nós estávamos mortos espiritualmente, nós éramos levados pelas paixões e os impulsos da nossa carne. A carne queria adulterar, a gente adulterava. A carne queria se drogar, a gente se drogava. A carne queria contar uma mentira, a gente contava, né? Por quê? Porque a carne tem prazer no pecado. Mas uma vez que você nasce de novo, Deus agora exige que você refreia e contenha os impulsos da sua carne. E não é fácil, o apóstolo Paulo falou sobre isso. É uma guerra infindável. Ele disse: eu tenho vontade de fazer o que Deus quer, mas tem uma parte de mim que tem vontade de pecar. Ele disse: eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. O homem que escreveu metade do Novo Testamento disse que se ele não contesse os impulsos da carne dele, ele seria reprovado. Amém? Então nós precisamos compreender isso. Amém. E o irmão Kenneth Hagin, ele falou em um dos seus livros, ele disse que talvez a maior necessidade da igreja seja ter crentes com a mente renovada. Amém? E agora eu vou entrar no assunto da noite. Mas esse livro aqui, irmãos, ele é extraordinário. O Homem em Três Dimensões, de Kenneth Hagin. Ele tem 3 livrinhos sobre essa série. Tem este que fala sobre essa tricotomia humana, espírito, alma e corpo. Ele tem outro que fala só sobre o espírito e outro que fala sobre a alma. Mas esse aqui vai trazer esse conceito da tricotomia, né? Então, se você não leu esse livrinho ainda, este livrinho é maravilhoso. Chegou na nossa livraria, amém? Eu tinha, emprestei e alguém não me devolveu. Se está com você, me devolva. Porque os meus livros eu marco, eu anoto, né? Aí pegar um novo, a gente perde aquela anotação que teve. Eu não gosto de emprestar, eu prefiro dar, porque infelizmente a gente empresta e o povo não devolve. Seja crente, devolva, amém? Abra comigo agora em Romanos. Na verdade, abra em Tiago primeiro. Tiago, capítulo 1, versículo 21. Sabe, irmãos, olhe para mim um instante. Enquanto você abre, você olha para mim. Os educadores e a neurociência, eles trazem uma explicação que eu acho assim extraordinária e concorda com o que a Bíblia ensina. Eles afirmam que os 7 primeiros anos das nossas vidas, eles são muito importantes, porque é onde os valores, a moral, né, o norte da ética é formado. Então, os 7 primeiros anos de vida de um ser humano, ele vai condicionar a mente daquela pessoa a ter alguns conceitos em relação aos valores da vida. Então,
ao longo da nossa infância, aquilo que a gente viu os nossos pais fazerem, ou as pessoas que nós tínhamos como os nossos exemplos, professores, pais, irmãos mais velhos. Então aquilo que a gente viu, os exemplos, aquilo que a gente ouviu e as experiências que nós tivemos nesta primeira infância vão formar os conceitos que nós carregaremos pela nossa vida. Então, o que eu vi sobre família nos meus primeiros anos de vida vão constituir uma programação mental, conceitos que estão lá no meu subconsciente. A forma como eu vi meu pai se relacionar com a minha mãe, a forma como eu vi as coisas sendo administradas na minha casa, isso formou uma programação mental sobre família na minha mente. Aquilo que eu aprendi sobre dinheiro, aquilo que eu aprendi sobre, as coisas da vida, isso constitui a nossa programação mental, o nosso condicionamento mental. Agora você concorda comigo que muitas coisas que a gente aprendeu são contrárias às Escrituras e não é o melhor de Deus para a gente? Porém, ao longo da vida a gente vai programando a nossa mente, tendo um condicionamento mental a respeito de coisas. Então hoje, quando vem um assunto família na minha mente, o meu subconsciente, ele traz todas as informações que eu tive sobre família, o meu padrão mental, o meu condicionamento mental. E os pensamentos, uma vez que eu começo a pensar sobre algo, os pensamentos, eles vão me trazer emoções. Vou dar um exemplo bem prático. Eu começo a pensar num pudim. Eita, como é gostoso um pudim de leite, meu Deus, pudim bem feito com leite condensado. Eu estou pensando, esse pensamento vai gerar o quê? Um sentimento. Que sentimento é esse? Uma vontade de comer pudim. Esse sentimento vai me levar a uma ação. Que ação é essa? Fazer um pudim ou comer um pudim. Essa ação vai me trazer um resultado. Qual é o resultado? Uma bomba de calorias, vai aumentar minha barriga, vai dar trabalho para perder o peso. Então perceba, o meu padrão mental é de lá que surgirão os pensamentos a respeito de determinado assunto. O que eu aprendi sobre dinheiro, quando eu pensar sobre dinheiro, o meu subconsciente vai lá nesse baú dos conceitos que eu aprendi e vai trazer as informações. Eu vou pensar sobre dinheiro de acordo com o condicionamento mental que eu tenho de dinheiro. Esses pensamentos vão me trazer emoções. Essas emoções vão me levar a ações. Essas ações vão me trazer resultados. É por isso que a Bíblia diz, e a gente vai ver, diz assim: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possais experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo diz aos Efésios: quanto à antiga maneira de pensar, vocês já foram ensinados a se despir do velho homem e de se revestir do novo homem, criado para ser semelhante a Deus. Não, você não entendeu, irmãos. Quando eu tiro o velho homem e me revisto com o novo homem, renovando o meu modo de pensar, aí eu fui criado para ser semelhante a Deus, em justiça proveniente da verdade. Então, para que a gente possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, eu preciso renovar a minha mente, mudar os conceitos que eu aprendi. A pessoa nasce numa casa que falta tudo, e o que acontece? Ela tem um padrão mental de falta. Eu não posso, eu não tenho, é difícil, é grande demais, minha família não tem condições, é distante demais para mim. Quem disse isso? Quem disse isso? Quando Deus diz para você que tudo é possível ao que crê. Pede-me e eu te darei as nações como herança.
Pedi e dá-se-vos-á, batei e abri-se-vos-á, buscai e encontrareis. Assim como os céus são mais altos que a terra. Eu estava no avião ontem, eu digo, meu Deus, como tu és grande, isso é só a atmosfera. Imagina quando vai para o universo. Então, irmãos, precisamos mudar, ampliar a visão. Ontem eu estava em Salvador, numa igreja batista, 3.000 pessoas sentadas, um luxo, irmãos, um complexo, um campus com escola, faculdade, área de convivência. Eu digo, meu Deus, o Deus de Salvador é o mesmo Deus de Timbaúba. Ele não está limitado à geografia. Agora eu vou te dizer o que limita o poder de Deus de agir nas nossas vidas: a nossa fé. E a fé nasce da palavra. Amém? Amém. Aqui em Tiago, no versículo 2 do capítulo 1, diz assim: meus irmãos. Algumas versões vão dizer meus amados irmãos. Então você concorda comigo que Tiago, irmão do Senhor, está escrevendo aqui para pessoas que já eram crentes? Sim ou não? Toda a carta aqui é para o crente, irmãos. Há na igreja entre vós alguém doente? Ele está falando com a igreja. Então o Tiago, ele está escrevendo aqui para pessoas que já nasceram de novo, crentes. E aí vá para o versículo 21. Portanto, despojando-vos de toda impureza. A palavra impureza aqui é porneia, é imoralidade sexual. Portanto, despojando-vos de toda impureza e o acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Escute, ele diz, despojando-vos. Despojar é eu tirar esse blazer aqui. Despojando-vos, tirando. Despojando-vos de toda impureza moral ou da imoralidade sexual e do acúmulo da maldade. Tem algo que vai acumulando na nossa alma. Acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Ora, mas ele não já estava escrevendo para pessoas salvas? Para pessoas que haviam nascido de novo, se tornado uma nova criatura? De fato, irmãos, uma vez que você crê em Jesus Cristo e o confessa como Senhor, você nasce de novo, se torna uma nova criatura. Porém, a sua mente, a sua alma, ela precisa diariamente ser salva pela palavra de Deus. Amém. Amém. E é lá na alma, lá na mente, que nasce muitas vezes o pecado. É lá que a gente fica preocupado, é lá que a gente fica ansioso, é lá que a gente se vicia, é lá que tem a tentação de ver pornografia. É lá, irmãos, que o campo de batalha acontece. E como é que você salva a sua alma? Acolhendo com mansidão a palavra implantada, enxertada, a qual é poderosa para salvar a minha alma. E aí eu cresci numa casa, digamos, exemplo, eu estou usando um exemplo agora, em que faltava tudo. E a palavra que a gente mais ouvia era não tem, não pode, não tem, não pode. Isso ficou lá gravado em você. Você precisa salvar a sua alma. O que é renovar a mente? É tirar um pensamento e substituí-lo por outro. Aí você vai para as Escrituras. O meu Deus, segundo as suas riquezas em glórias, suprirá cada uma das minhas necessidades. Se quiserdes e me obedecerdes, comereis os melhores frutos dessa terra. Quem dirá, o vosso Pai Celestial dará boas dádivas aos que lhe pedirem. O Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Aí você olha para essas promessas e elas, irmãos,
contradizem aquilo que está lá no seu subconsciente de falta, de não pode, e você decide o quê? Ficar com as promessas de Deus. Sabe, a minha condição, de onde eu vim, diz que eu não posso ter um carro, mas Deus diz que eu posso ter. Amém? Você pensa que não, mas uma mudança de visão, uma ampliação da visão faz toda a diferença. Faz toda a diferença, irmãos. É sobre alargar as tendas. Amém? Glória a Deus. É por isso que você tem que ir lá olhar o carro, mesmo sem ter dinheiro no bolso. Não custa nada. Você vai criar uma imagem. As estrelas dos céus. Sara é estéril, eu estou velho. Meu Deus, como é que Deus manda olhar para as estrelas? Porque a fé não considera o que os sentidos estão dizendo. A fé considera o que Deus está prometendo. Amém. Amém. Abra comigo agora em Romanos, capítulo 12. Como é que eu faço, pastor, para renovar a minha mente, para salvar a minha alma? Lendo a Bíblia, meu irmão. Agora não é ler por ler, é ler guiado pelo Espírito. Amém? É ler dizendo: Senhor, me revela a Tua palavra. Senhor, eu quero aprender. Senhor, eu quero ser transformado pela Tua palavra. E aí Deus vai mudando a sua forma de pensar. Deus vai mudando os seus conceitos. Alguém tem dificuldade em lidar com dinheiro? Rapaz, a gente tem livros ali sobre finanças. Tem livros aí, sem serem cristãos, maravilhosos sobre educação financeira. Eduque-se. Mude a sua forma de pensar, aprenda a lidar com o dinheiro, aprenda a administrar o que você tem. Mais importante de quanto você tem, é como você cuida do que você tem. Amém? Rogo-vos, pois, Romanos capítulo 12, o versículo 1. Rogo-lhes, ele está suplicando, eu suplico a vocês, Paulo está dizendo. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. Quando você subjuga sua carne e o seu corpo, ele está querendo pecar e você subjuga ele, você o esmurra, você o traz à servidão. Você está apresentando um culto racional a Deus. Você está apresentando o seu corpo como um sacrifício vivo ao Senhor. Quando você, esmurra o corpo, o crucifica para que ele não caia num pecado, por amor a Deus, você está apresentando a ele um sacrifício vivo. Um culto racional está sendo prestado a Deus. Amém? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis, eu prefiro a versão que diz, e não vos amoldeis. Alguém tem essa versão aí? Ninguém? Vocês estão lendo a Bíblia? E não vos amoldeis ao padrão deste mundo. Você sabe o que é um molde, irmãos? Um molde. Um molde, você bota lá o gesso dentro, o gesso vai sair no formato daquele molde, né? Paulo está dizendo: não vos amoldeis ao padrão deste mundo. Não fique parecido, não ande segundo este mundo, mas transformai-vos. Amém? Então, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Veja, irmãos, para que eu viva a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus, antes eu tenho que passar pelo processo de ser transformado pela renovação do meu entendimento. Amém? Aleluia, aleluia.
mudar os pensamentos, trocar, irmãos, os pensamentos antigos, os conceitos antigos pela palavra de Deus. Amém. Porque em Deus você é, você pode e você tem. Você tem que começar a aprender o que você é em Cristo, o que você tem em Cristo e o que você pode em Cristo. E aí você vai descobrir que não há limites, que tudo é possível àquele que crê. E aí você vai descobrir que Deus está te convidando a atrever-se a crer. Atreva-se a crer. Amém. Aleluia. Aleluia. E sabe, isso passa pela leitura, isso passa por ouvir pregações, isso passa por ler a Bíblia, isso passa por orar. Deus vai mudando a sua forma de pensar, vai mudando os seus conceitos. Você pode ter crescido numa família desestruturada, o casal separado, foi criado só por mãe, não sabe o que é ter uma figura paterna, mas na palavra de Deus você aprende. Na palavra de Deus você aprende o padrão perfeito da família. Na palavra de Deus você aprende a administrar as suas finanças. Na palavra de Deus você aprende a se resolver e se livrar dos seus complexos. Porque a maioria de nós, irmãos, carrega complexos lá da infância. Limitações, crenças limitantes, complexo de inferioridade, traumas, coisas que nos marcaram e que subconscientemente vem nos sabotando. Mas em Cristo Ele cura o nosso corpo, sara a nossa alma e recria o nosso espírito. Deus vai salvando as tuas emoções pela palavra. Amém. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. O problema é que estamos tão dominados pela carne que nos dá preguiça de ler a Bíblia. O problema é que a gente está tão dominado pela carne que a gente tem mais prazer em ficar rolando o feed do Instagram do que parar para ouvir uma pregação de 1 hora. Amém. Diga assim, eu não. Amém. Mas se você não for transformado pela renovação da sua mente, meu irmão, você não vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida. Agora, se você quer experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida, você vai ter que renovar a sua mente, aprender o que Deus pensa a seu respeito, aprender o que Deus diz ao seu respeito. Amém, amém, aleluia. Você está aqui? E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. Paulo, como é que eu faço para me transformar? Mas para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a minha vida, renove a sua mente, mude a sua forma de pensar, porque assim como você imagina na sua alma, assim você é. Se você se vê pequeno, pobre, limitado, que não pode, que não tem, é isso que você vai ter. Mas se você começa a aprender as promessas de Deus, aleluia! Ainda que você more em uma tapera, porque eu conheço o testemunho de um homem, irmãos, que catava reciclagem, que morava numa cabaninha coberta de telha brasilite, de meio-dia parecia um inferno de tão quente. E um dia, catando reciclagem, alguém passou de carro e jogou um livro para ele de Kenneth Hagin, ensinando sobre fé. Este homem pegou esse livro, ele já era crente, frequentava uma igrejinha da Assembleia de Deus no bairro que ele morava. E ele começou a ler esse livro, e esse livro era sobre fé. O que é a fé, como vem a fé, como liberar a fé, você pode ter o que você diz. E ele começou a ler esse livro, e algo dentro dele o induziu, o conduziu a ler repetidamente esse livro. E ele aprendeu nesse livro que morte e vida estão no poder da língua, e aquele que bem a utiliza comerá do seu fruto. Ele aprendeu neste livro, pastor Márcio, que qualquer que disser, sem duvidar no seu coração, mas crendo que acontecerá o que diz, será feito. E sabe o que ele começou a dizer? Que ia aprender inglês, que ia morar nos Estados Unidos, que casaria com uma americana e que viajaria ao mundo pregando o evangelho. Ele chegou na igreja que ele fazia parte e começou a dizer para os irmãos que ia morar nos Estados Unidos, que ia casar com uma americana e que viajaria ao mundo.
Sabe, irmãos, no início as pessoas da igreja dele riram, mas aquilo se tornou uma confissão tão frequente e tão constante e tão perseverante na vida dele, que as pessoas começaram a levar a sério. E alguém chegou para ele e disse: mas você tem passaporte? Ele disse: o que é passaporte? Aí Deus falou com o irmão e disse: eu vou tirar o passaporte para você. Arrumou a documentação que ele precisava, pagou o passaporte dele. E aí a confissão dele agora era: eu vou morar nos Estados Unidos, vou casar com uma americana, vou viajar o mundo pregando a Deus, e Deus já me deu o passaporte. Tinha pessoas de posses na igreja que ele frequentava, e isso se tornou tão sério, aquilo que era uma piada agora era uma coisa séria, porque quando ele falava com autoridade, uma vida estava nas palavras que ele falava. E aí um irmão chamou ele e disse: olha, mas tem que ter um visto. Ele disse: o que é o visto? Não, você tem que ir na embaixada americana e tal. Eu vou com você, vou pagar para você. Levou ele lá na embaixada. Mas esse homem não tinha uma renda formal, ele não tinha um patrimônio grande que o amarrasse aqui no Brasil, ele não tinha tanta instrução, né? O pessoal da igreja tentou convencer ele, dizer que ele só ia viajar, passear, mas a boca fala do que está cheio o coração. Quando ele chegou lá perante o cônsul americano, disse: você vai fazer o que nos Estados Unidos? Você quer fazer o que lá? Ele disse: eu vou morar nos Estados Unidos, vou casar com uma americana, vou viajar o mundo pregando o evangelho. Diz que o cara riu, né? O cônsul riu, chamou o amigo da cabine do lado e disse: pergunta ele o que é que ele vai fazer nos Estados Unidos. Vou morar nos Estados Unidos, vou casar com uma americana e vou pregar o evangelho pelo mundo. Sabe que Deus inclina o coração de reis? Esses homens deram um visto a este homem. Os irmãos da igreja antes tinham providenciado os documentos, tirado documento que ele não tinha, criado conta para ele. Deus levanta os seus. Agora esse homem, irmãos, tinha um passaporte, tinha um visto, mas faltava passagem. O pastor viu que a coisa estava ficando séria, providenciaram a passagem para ele. E disse que ele era um negrão, disse que ele era tão negro que parecia azul, de tão negro, aquele negro original. E aí deram um terno branco a ele. Aí o pastor da igreja dele ligou para uma igreja nos Estados Unidos, da mesma denominação, e contou todo o testemunho, disse: rapaz, e ele foi. E sabe o que aconteceu? Quando chegou lá, ele contou a história dele para o pastor disse: rapaz, você vai dar esse testemunho na igreja. Uma igreja de brasileiros, mas que alguns americanos frequentavam. E no dia que ele estava lá para dar o testemunho dele, aquele negrão, o apóstolo Sejão contando, a gente ri. Quando o apóstolo Sejão contou, eu ri. Negrão azul de tão preto, com um terno branco. E quem estava naquele dia? Uma loira da igreja, uma irmã que tinha ficado viúva. Disse que quando ela viu aquele negrão no altar, disse que foi amor à primeira vista. E sabe o que aconteceu, irmãos? Ele casou, ganhou o green card, foi crescendo ali na igreja, tornou-se um pregador. Anos depois, ele foi a Campina Grande pregar numa igreja da denominação dele, da Assembleia de Deus. E alguém pegou ele no hotel, ia levar para onde ia acontecer o evento, e eles passam ali na Floriano Peixoto, onde fica o Verbo da Vida sede, o Rema. E ele viu lá o símbolo do Rema, e ele disse: que igreja é essa aqui? Aí o irmão da outra denominação disse: essa é a igreja daquele pessoal que diz que você tem o que você diz. E ele disse: rapaz, eu quero parar aqui na igreja. E lá ele parou, o apóstolo Guto, o pessoal estava lá, o pastor Buddy ainda vivo, e ele contou todo o testemunho dele. Ei, se funcionou para ele, funciona para você. Tudo é possível àquele que crê. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento,
Um livro que alguém passou num carro e jogou para ele. Que coisa tremenda, irmãos. E a gente tem ali uma biblioteca, uma livraria recheada de livros de Kenneth Hagin. Eu acredito que a maioria de vocês aqui tem livros de Kenneth Hagin sobre fé. Nós temos um tesouro em nossas mãos. Sede, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Amém, irmãos? Pegue um livro, pegue a palavra de Deus, amém? Leia até gastar as folhas da sua Bíblia. A Kenneth Hagin diz que você pode se alimentar da palavra de Deus até que ela faça parte de você. Aos 21 anos ele já havia lido o Novo Testamento 150 vezes. Imagina, irmãos, você fica tão cheio da palavra que ela faz parte de você. Jesus disse que a boca fala o que está cheio o coração, e que o homem bom guarda no bom depósito o seu tesouro. O bom depósito é o coração. Amém. O coração deve estar cheio da palavra, porque deixa eu te dizer, da mente cai para o coração. Aquilo que você medita por muito tempo vai descer para o teu espírito. Os olhos e os ouvidos são as janelas e a porta da alma. Aquilo que você vê e aquilo que você escuta é o que você vai pensar. E aquilo que você pensar por muito tempo vai cair para o teu espírito. Medite tempo suficiente nas promessas de Deus, até que caia da sua mente para o seu espírito. Porque a fé é do espírito. Se em teu coração credes, aleluia, e com a tua boca confessares. Você crê com o coração e confessa com a boca, mas antes de chegar no coração, passa pela mente. A mesma coisa, irmão, se você pensa demais nos problemas, nas preocupações, isso vai descer para o teu espírito e vai te adoecer. Amém. Diga: transformai-vos. Como, pastor? Já tentei de tudo, já entrei na academia, já fiz terapia, fui na psicóloga, estou tomando calmante. Ei, medita na palavra, de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer tudo quanto nela está escrito, e então farás prosperar os teus caminhos, e serás bem sucedido em tudo que fizeres, porque lâmpada para os teus pés e luz para o teu caminho é a palavra do Senhor. Ela é vida para quem a acha e saúde para o corpo. Ela é viva e eficaz, penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Ela é ungida e não volta para Deus vazia, antes prospera para aquilo que ela foi designada a fazer. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele enviou a sua palavra e nos curou e nos livrou do que era mortal. Aleluia. Vida, salta dessa palavra para o seu corpo. Saúde, salta dessa palavra para o seu corpo. Eu amo, irmãos, um testemunho que Kenneth Hagin conta. Tem uma ministração dele no YouTube chamada Incline os seus ouvidos. Ele usa como texto base Provérbios número 4, eu não lembro o versículo, mas que diz: filho meu, inclina os teus ouvidos para as minhas palavras, não deixa ela apartar-se dos teus olhos, porque elas são vida para quem a acha e saúde, vigor para os ossos. E nessa ministração, irmãos, ele conta que foi pregar em determinada igreja. Incline os seus ouvidos, uma ministração de 50 minutos, está no YouTube. Ele foi pregar, isso na década, eu não lembro, mas ele era um ministro itinerante. Ele foi pregar em uma determinada igreja, e no final da reunião ele estava indo para a sala onde ele ia orar por pessoas que queriam ser batizadas com o Espírito Santo. No meio do caminho, uma jovem mulher para ele, a esposa, e diz: irmão Hagin, eu queria lhe contar algo. Ele disse: você vai ter que ser rápida, porque tem pessoas me esperando.
ela disse: olha, esses são os primeiros pares de sapato que eu estou vestindo em toda a minha vida, calçando em toda a minha vida. Ele disse que olhou para os pés, ele e a esposa olhou para os pés daquela mulher e pensou: talvez ela não tivesse recursos e esses sejam os primeiros pares de sapatos novos. Ele pensou rapidamente que ela pôde comprar. E aí ela começou a contar o testemunho dela. Ela disse: olha, eu nasci aleijada de um pé. Uma das suas pernas era menor que a outra, um pé dela era deformado e ela tinha um dedo a menos. Ela nasceu com essa doença congênita, com essa malformação congênita. E ela disse: eu cresci na igreja, uma igreja do Evangelho Pleno Pentecostal. Ela disse: muita gente já orou por mim, já fui ungida com óleo. Todos os evangelistas que passaram por aqui oraram por mim quando eu era criança. E ele olhou para ela, os pés, aparentemente, o pé aparentemente normal, a perna do mesmo tamanho que a outra. E ela continuou contando. Ela disse: um dia alguém me deu uma caixa de fitas sua, ensinando sobre fé. E ele disse que essas fitas eram longas, eram assim, ensinos sobre fé, que às vezes ele passa 4 horas ensinando sobre fé, sobre cura. E essa mulher, essa jovem mulher, ela não saía de casa, ela tinha muito tempo, e ela começou a ouvir aquelas fitas. Mas que no início ela não entendia a mensagem, mas uma fome brotou para que ela continuasse assistindo, ouvindo aquelas fitas cassetes. E ela contou a ele que ouviu dia após dia aquelas fitas. Em determinado momento, ela começou a compreender a mensagem. Ela começou a entender aquela mensagem penetrou no coração dela. E num período de aproximadamente 6 meses, ouvindo diariamente, Nando, ela estava reprogramando, recondicionando, ela estava se alimentando. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não é porque eu ouvi domingo passado, quinta passada, é porque eu ouvi e estou ouvindo. A fé vem pelo ouvir e ouvir, tempo presente e contínuo. Não é porque eu ouvi, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Inclina os seus ouvidos, não é porque eu inclinei, é porque eu estou inclinando. E por 6 meses aproximadamente ela ouviu aquelas fitas. Uma manhã, sem que ninguém tivesse orado por ela, sem que ninguém tivesse ungido ela com óleo, sem que ninguém tivesse imposto as mãos sobre ela, sobrenaturalmente, a sua perna, que era menor que a outra, tornou-se do mesmo tamanho da normal. O seu pé, que era deformado, estava perfeito, e até o dedo que ela não tinha estava no lugar. E ele disse que ouviu aquele testemunho, mas não deu muito crédito, porque ele não tinha provas. E ela disse para ele: o Senhor pode confirmar essa história, porque o pastor Gordon Lindsay foi meu pastor, e eu escutei o Senhor citando ele em algumas pregações. Sei que o Senhor o conhece. E o irmão Reagan disse: de fato ele era meu amigo pessoal, um homem que havia sido pastor dela quando ela era uma garotinha. E ele disse que guardou aquele testemunho e foi orar pelas pessoas. Alguns meses depois, ele está pregando na igreja de quem? Do pastor Gordon Lindsay. E disse que ele estava com a esposa, Oretta Reagan, e o irmão Gordon e a sua esposa estavam lá também. Eles estavam no momento ali de comunhão, tomando um chá, comendo alguma coisa. E aí a esposa do irmão Reagan disse assim: olha, nós passamos numa igreja que você foi pastor, e uma moça veio falar. A moça já era uma mulher, mas ela era uma senhora, né? Então considerou aquela jovem mulher uma moça. E uma mocinha veio falar conosco. E quando disse o nome dela, a esposa do pastor Gordon disse: ah, a jovenzinha aleijada. E aí o irmão Reagan disse: não, ela não é mais aleijada. Uau, irmãos, vida para quem a acha, e saúde para o seu corpo. O diabo vai deixar você vir para a igreja, os demônios até vão deixar você cultuar, participar de um departamento, mas sabe, eles farão de tudo para impedir você de ler a sua Bíblia. Eles vão te dar sono, eles vão te dar preguiça, eles vão inventar coisas, tanta coisa vai acontecer, porque ela é vida para quem a acha, e saúde para o corpo. Não há quem entre em contato com a palavra de Deus e não seja transformado. E sabe, irmãos,
nós temos o Espírito de Deus que nos ensina, que nos guia, que nos direciona. Se alimente da palavra de Deus até que ela faça parte de você. Se alimente da palavra de Deus até que você olhe para você e diga: meu Deus, eu já não sou mais a mesma pessoa. Aquilo que me dominava não me domina mais, aquilo que me prendia não me prende mais. Aleluia! Eu estou pregando para mim mesmo. Não tem problema, eu estou recebendo. Eu vou ser transformado. Aleluia! Abra comigo agora em Efésios capítulo 4. Olhe, Benihim pregou ontem quase 3 horas. Então eu vou pregar pelo menos umas 2 hoje. Eu estou brincando, gente. Aleluia, aleluia. Efésios capítulo 4, versículo de número 22. Glória a Deus, voltou a funcionar. Efésios, mas é a pilha mesmo. Capítulo 4, o versículo de número 22. Todos abriram? No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as suas concupiscências ou desejos do engano, e vos renovei no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, provenientes da verdade. Bota aqui por favor a versão NVI, Efésios 4, verso 22, na versão NVI. Eu vou ficar com esse mesmo, André. Obrigado, viu? Já deu certo aí? Glória a Deus. Efésios capítulo 4, verso 22. Eu prefiro essa versão. Veja que coisa tremenda. Quanto à antiga maneira de viver, dispam-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, para serem renovados no modo de pensar e se revestirem do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e santidade provenientes da verdade. Irmãos, se despir do velho homem, abandonar as velhas práticas, vencer os impulsos da carne, dominar as paixões da carne, se despir do velho homem e se revestir do novo homem, sendo transformado no nosso modo de pensar, para que a gente seja semelhante a Deus, em justiça e santidade provenientes da verdade. Então a gente precisa mesmo renovar o nosso modo de pensar, mudar os conceitos, aquilo que você aprendeu, aquilo que você teve como certo. Mude pelos conceitos da palavra. Tem problema de relacionamento? Temos livros sobre relacionamento. Livros que vão te ensinar o que a palavra de Deus diz sobre relacionamento. Tem problema de liberar perdão? Nós temos livros sobre não guardar mágoa. Tem problema de ansiedade? Nós temos livros sobre você lançar sobre Deus a tua ansiedade. Você acha que a sua fé é fraca? Nós temos livros sobre fé para fortalecer a tua fé. Você tem problema com o dinheiro? Temos livros sobre dinheiro e eu posso te indicar alguns que não tem aí na livraria. Você precisa mesmo fazer algo pela sua vida. Amém? Você me permite ler uma carta aqui de John Wesley? John Wesley, ele foi um homem poderoso em Deus. Foi o criador da igreja metodista, um homem sobrenatural.
Essa carta, ele manda para um pregador displicente, que era amigo dele, e que estava negligenciando a leitura, que estava andando na carne. Eu sou fascinado nessa carta. Carta de John Wesley a John Trimbaldt, superação dos maus hábitos no ministério. Meu caro irmão, a conversa que tivemos ontem à tarde deu-me muita satisfação. Quanto a alguns boatos que ouvi em relação a dissipar os seus haveres e ser perduário, beber imoderadamente e comportar-se indevidamente para com alguns pobres habitantes de Silverton. Estou convencido de que são equívocos e que eu suponho que você conversa muito com pessoas descuidadas e insensíveis. E espero que tenha cada vez mais cuidado em relação a todos esses fatos, abstendo-se da própria aparência do mal. Que nem sempre você se aplicou à pregação, quanto poderia ter feito, você mesmo admitiu, mas parecia determinado a remover esta objeção, assim como a outra, de usar brincadeiras, divertimentos que causavam ofensa aos seus irmãos. Creio que igualmente se esforçará para evitar conversas frívolas e levianas, e a falar e a se comportar na frente de todos com aquela seriedade e oficialidade que convém a um pregador do Evangelho. Aqui agora começam os conselhos. Primeiro ele está repreendendo as coisas que ele ouviu falar do pregador, que o pregador conversava demais, inventava história, fofocava, tirava brincadeira que humilhava as pessoas, bebia imoderadamente, não pregava quando lhe era devido. E aqui ele começa a dar os conselhos. Ele diz assim: claramente, há alguns anos atrás, você estava vivo para Deus. Você experimentou a vida e o poder da religião. Não será que Deus pretende que as provações às quais se sujeitou não o trouxessem de volta a isto? Você não pode ficar parado. Você sabe que isto é impossível. Você deve avançar ou retroceder, ou deve recuperar este poder e ser um cristão completo, ou em pouco tempo não terá nem poder nem aparência dentro ou fora. Radicalmente contrário a ambos, essa capacidade de ridicularizar os outros, torná-los insignificantes por suas reais ou supostas fraquezas. Isto eu seriamente aconselho você a evitar. Prejudica você, prejudica os ouvintes e enormemente prejudica aqueles que assim são expostos, e tende a torná-los seus inimigos irreconciliáveis. Algumas vezes também tem sido traído por falar o que não era exatamente verdadeiro. Acautelai-vos disto acima de tudo. Nunca aumente, nunca exagere alguma coisa, seja inflexível no apego à verdade, seja exemplar nesse ponto. O que quer que tenha sido no passado, que todos saibam que agora John Trimbaldt abomina a mentira, que ele nunca promete algo que não cumpre, que sua palavra equivale a um compromisso. Peço que seja diligente nisso, seja exemplo da verdade, seriedade e simplicidade religiosa. Aqui chega o que eu deveria ter lido desde o começo. O que tem lhe prejudicado excessivamente nos últimos tempos, e temo que seja o mesmo atualmente, é a carência de leitura. Eu raramente conheci um pregador que lesse tão pouco, e talvez por negligenciar a leitura, você tenha perdido o gosto por ela. Por esta razão, o seu talento na pregação não se desenvolve. Você é apenas o mesmo há 7 anos. É vigoroso, mas não é profundo. Há pouca variedade, não há sequência de argumentos. Só a leitura pode suprir essa deficiência, juntamente com a meditação e oração diária. Você engana a si mesmo, omitindo isto. Você nunca poderá ser um pregador fecundo, nem mesmo um crente completo. Vamos, comece, estabeleça um horário para exercícios pessoais. Poderá adquirir o gosto que não tem. O que no início é tedioso será agradável posteriormente. Quer goste ou não,
leia e ore diariamente. É para a sua vida, não há outro caminho. Caso contrário, você sempre será um frívolo, medíocre e superficial pregador. Faça justiça à sua própria alma. Dê-lhe tempo e meios para crescer. Não passe mais fome. Carregue a sua cruz e seja um cristão no verdadeiro sentido da palavra. E então todos os filhos de Deus se regozijarão e não se afligirão comigo. E particularmente, atenciosamente, John Wesley. Irmãos, eu sou fascinado nessa carta, porque ele exorta o pregador pelos seus maus hábitos, seus maus comportamentos, né? E ele o estimula a voltar à leitura e à oração diária, mesmo que seja tedioso, mas faça diariamente. O que no início é tedioso será prazeroso. Nunca mais, pelo amor de Deus, diga que você não gosta de ler. Esses dias um pregador aqui da nossa igreja disse: não, eu não tenho paciência para ler. Na hora eu pensei, não disse a ele, mas eu pensei, então não dá para ser um pregador. Amém, irmãos? Goste ou não, você tem que ler a Bíblia, tem que orar para Deus transformar a sua vida. E isso se tornará depois uma paixão para você. Amém? Eu quero chamar o louvor aqui. Amém. Renove a sua mente. Mude a sua forma de pensar. Alargue a sua visão. Amplie a sua visão. Deus tem mais, Deus tem coisas grandiosas. Agora, com uma mente medíocre, com uma mente pequena, não tem como viver as coisas grandes de Deus. Amém, irmãos? A gente não vai ter uma igrejinha aqui, não, a gente vai ter uma grande e poderosa igreja. Amém. Aleluia. Mas pastor, mas para que isso? É para a glória de Deus. Aleluia. Aleluia. Eu quero que a gente cante aquela última canção. Eu quero chamar o pastor Mazo aqui. Ele tem no coração de orar pelos integrantes do Ministério de Música. E após esse louvor, ele vai orar sobre aqueles que compõem esse ministério. Amém? Fique de pé. Você está vivo? Amém. Diga: eu estou vivo. Amém. E vivo para Deus. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, o escolhido dos milhares para mim. Dos vales é o lírio, é o forte mediador, que me purifica e guarda para si. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Bem baixinho. Se você está aqui essa noite, você está com alguma enfermidade, vem aqui na frente, eu vou orar por você. Ontem eu vi tantas curas, irmãos, e eu voltei tão convicto de que aonde o Evangelho é pregado, pessoas são curadas. Ontem uma mulher que estava lá na reunião, ela estava com um nódulo, um caroço ao lado do mamilo do seu seio, e há 25 dias atrás tinha saído o resultado da biópsia, e ela estava com um câncer já avançado, ao ponto de ter estourado ao lado do mamilo lá um caroço, e ela estava com um envelope de exames, ultrassom, resultado de biópsia. E teve um momento lá que o evangelista Beneguim, ele começou a adorar a Deus. Aleluia. E de repente mudou a atmosfera. Mudou a atmosfera assim que eu olhei para o pastor Cleone que estava do meu lado e disse: pastor, a atmosfera mudou. O Espírito de Deus está se movendo. Porque foi assim tangível.
a presença de Deus se manifestou tangivelmente. E sabe o que aconteceu? Sumiu. O seio da mulher ficou limpo. O caroço ao lado do seu mamilo sumiu completamente. Uau, irmãos, como Deus é bom. Como Deus é bom, amém? E vai acontecer essa noite também na sua vida. A estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Pai, em nome de Jesus, eu imponho as minhas mãos sobre a tua filha, Senhor. Eu sei que tu és poderoso para dar a ela, Senhor, novos discos intervertebrais. Tu és poderoso para restaurar a coluna dela e livrá-la dessa dor de uma vez por todas. No nome de Jesus Cristo, Senhor. Dá uma coluna nova à tua filha, Pai. Em nome de Jesus. Eu oro, Pai, e ponho as minhas mãos sobre seu Geraldo, para ele ser curado, fortalecido, do alto da cabeça à planta dos pés, na autoridade do nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, eu ordeno tudo aquilo que está causando esses problemas no ombro e no nervo ciático de Rejane, na autoridade do nome de Jesus, endireite, no nome de Jesus Cristo. Desapareça agora, na autoridade do nome de Jesus. Em nome de Jesus, que todos os ossos da sua mão se endireitem na autoridade do nome de Jesus. Toda inflamação seja curada agora, em nome de Jesus Cristo. Todo mal solicito de mim é o lírio, a estrela da manhã escolhi. Em nome de Jesus, Pai, como diz a tua palavra, eu imponho as minhas mãos sobre o teu filho. Tudo aquilo que está fora do normal, no joelho e na pele dele, eu ordeno na autoridade do nome de Jesus que toda a enfermidade solte o corpo dele. Joelho, endireite-se agora na autoridade do nome de Jesus. Pele, fique limpa na autoridade do nome de Jesus. Jesus, se você está aqui e deseja entregar sua vida a Jesus, tem alguém? Se você está afastado do Evangelho, glória a Deus, traga ela aqui. Tem mais alguém que deseja entregar a vida a Jesus? Aleluia! Se você está aqui e ainda não nasceu de novo, ainda não se decidiu por Cristo, venha. Glória a Deus, glória a Deus, louvado seja Deus, glória a Deus. Tem mais alguém além desses jovens? Eu sei que tem. Aleluia, aleluia. Ora ali por ele, mas por ela. Se você está aqui e você nunca tomou a decisão de confessar Jesus como o Senhor da tua vida, este é o momento. Aleluia. Vou trazer o bebê para apresentar. Pode pegar ele. Escolhido dos milhares para mim, Salvador amado, meu
Sejam bem-vindos à família de Deus. Fica aqui. Como é o nome dele? Arthur. Gente, nós iremos consagrar essa criança ao Senhor, amém? Eu quero dizer para vocês que a Bíblia diz que filhos são herança do Senhor. Então os filhos, eles não são nossos, eles pertencem a Deus. Deus apenas confiou a vocês a missão de criá-los e educá-los no caminho do Senhor. A Bíblia diz: educa a criança no caminho em que ela deve andar, e mesmo quando ficar velha, não se desviará dele. Então Deus confiou a vocês a missão de plantar no coraçãozinho dele o caminho do Senhor, a palavra do Senhor, e vocês só podem cumprir essa missão estando na presença de Deus. Então eu vos aconselho, se ainda não entregaram a vida a Jesus, a de se aproximarem do Senhor, porque uma decisão de vocês vai afetar o destino dessa criança. Uma criança que tem um privilégio de ter os pais no caminho do Senhor, ele tem tudo para ser um homem poderoso em Deus. Então, essa é a maior de todas as missões que Deus confiou a vocês. Os filhos são herança do Senhor. Um dia vocês terão que entregá-lo a Deus. Na vida adulta, ele deve estar encaminhado nos caminhos do Senhor, porque vocês fizeram um bom trabalho e serão recompensados por Deus. Então eu os aconselho, se aproximem de Deus, e eles vão se aproximar de vocês e vão dar sabedoria para educar essa criança, amém? Que a igreja estenda a mão. Vamos orar por Arthur. Pai, na autoridade do nome de Jesus, como dispenseiro dos teus mistérios e ministro do Evangelho, em concordância com a tua igreja, nós apresentamos essa criança a ti. Nós oramos e consagramos esse menino, Senhor. Que o Senhor toque na vida dele, que ele seja preservado, guardado, que ele cresça em estatura, sabedoria e graça, diante de Deus e diante dos homens. Pai, eu oro em concordância com a tua igreja, que este menino cresça e torne-se um homem poderoso em Deus. Que ao longo da sua vida, eu declaro e profetizo sobre a vida deste menino, que ao longo da sua vida ele tenha experiências com Deus, encontros com Deus, visitações do Senhor, no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Parabéns, é lindo, viu? Confusão. Eu queria que o louvor viesse para cá, todos, amém? Se você está aí, faz parte do louvor, vem aqui para frente também. O pastor Mas vai estar orando pelo Ministério de Música. Você que é da igreja, senta um instante, amém? Glória a Deus. Aleluia. Está feliz? Amém. E temos muito motivo para estar feliz, pessoal. Hoje um casal de jovens entregou a sua vida para Jesus Cristo. A palavra do Senhor diz que o céu está em festas. Destinos foram mudados por causa de um convite que uma das suas colegas fizeram. Pessoal, eu me converti no louvor. Eu cheguei, e essa palavra é para vocês que cantam, que entregam a sua vida para o Senhor. Eu cheguei nos Atletas de Cristo e o louvor me converteu. Eu disse: é isso que eu quero para mim. É isso que eu quero para mim. E aquilo que veio no meu coração, eu estava ali e falei com o pastor: Deus tem coisas na sua vida, cara, especial. Mesmo. Você é um jovem muito especial para Deus. Nós fazemos as coisas com excelência, mas há espaço para melhorar, para a gente ir mais longe em Deus. Você tocando, pessoas serão curadas neste lugar. Quando nós nos entregamos ao Senhor, o louvor traz a glória, a Shekinah de Deus, de mudar vidas, de transformar vidas. Você não está cantando para um público, está cantando para os seus irmãos. Então a glória do Senhor, nós nos entregamos a Ele, assim como nós nos preparamos, como foi pregado aqui hoje, a renovar nossa mente, a nos preparar para pregar. Vocês têm
esse compromisso. Também dizer, hoje, quando nós estamos cantando, toca vidas, transforma as vidas, foi isso que aconteceu comigo. E há algo especial na sua vida, cara. Comece a buscar essa experiência de você entender que há um poder. Você não é um cantor, você é ministro do louvores, para tocar vidas, fazer o melhor para Deus. Então, eu quero que vocês fechem os olhos, e a Sucena vai estar passando, ela como líder, tocando em vocês, a unção que há na vida dela, tocando em vocês. Vocês estão entrando numa nova fase. Verbo Timbaúba está entrando numa nova fase. Pessoas chegarão aqui irão cair tocadas pelos poderes que há do Espírito de Deus. Ei. Vidas serão salvas, porque vocês estarão se consagrando para algo maior, para um propósito maior que há. Quando nós nos entregamos ao Senhor, há um propósito maior, não tem a ver com vocês, é com o quadro geral, aquilo que Deus está fazendo, aquilo que Deus está fazendo. Em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos, ó Deus, nós te louvamos, nós te engrandecemos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Eu oro, Pai, para Ele uma profundidade maior em Ti, uma profundidade maior em Ti, Pai, em nome de Jesus, Pai. Eu declaro você cheio do Espírito de Deus para um novo tempo neste lugar, cheio do Espírito de Deus, cheio do Espírito de Deus para um novo tempo neste lugar. Receba a alegria que há no louvor, transformação em vidas que estarão entrando aqui, recebendo uma unção que há na palavra cantada, tocada, Shekinah, em nome de Jesus, cheio agora, em nome de Jesus, cheio, coração para servir, tempo e dedicação, coração para servir, em nome de Jesus Cristo, Pai. Cheio, Pai, novo tempo, Pai, para cada um deles. Espírito, Pai, profundidade, Senhor, profundidade chegando. Sede por te buscar, Pai. Sede por te buscar. Sede, Pai. Drela abraçou, decanta na, drela abraçou, Era bracanda na brastre, da brala tracanda na brastre. Trebraçou de canda na la de abracanda na brastre. Pai, ai a chicanda na, edra la bracanda na brastre. Cheio do Espírito de Deus. Ela bracanda na brastre. Novas canções irão nascer neste grupo, neste time. Novas canções. Profundidade de cheio. Obrigado, Senhor. Ele irá viver, Pai, tudo aquilo que tens preparado para ele, Senhor. Um novo tempo na sua vida, Pai. Tempo de profundidade em ti, de compromisso, mais e mais. Uma nova estação, novas ferramentas sendo depositadas na sua vida. Novas coisas irão surgir. Compromisso, Pai.
fazer isso na minha vida. Ei! Já perdeu mais uma batalha na sua vida. Quem diria? Ei! Essa palavra falou muito comigo hoje. A minha mente. Havia tempo em que eu não acreditava que Deus poderia fazer e onde eu estou hoje. É apenas o começo. É apenas o começo. É apenas o começo. Cheio, 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 cheio. Rebrará, recanta na, abraçou, recanta na. Algo novo chegando na sua vida. Há uma nova estação chegando na sua vida. Algo novo chegando na sua vida da parte de Deus. Nessa nova estação, novas ferramentas sendo depositadas. Esqueçam o que passou e vivam essa nova estação. Esqueçam o que passou. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. 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 Deus. Você foi abençoado com essa rica palavra. Muito bom.